No JBN de hoje, a gente vai conhecer um projeto inspirador e muito especial que ajuda a transformar a vida de pessoas na cidade de Jundiaí, em São Paulo. E nós ainda vamos falar sobre os contratos de aluguel durante a pandemia. O Congresso derrubou um veto do presidente sobre despejos em meio à crise. Um especialista vai trazer mais informações para a gente ainda hoje. E aqui no JBN a gente sempre traz dicas para você organizar as contas de casa. E esse é o assunto do nosso comentário de hoje: como garantir a poupança no fim do mês e evitar gastos desnecessários. E é claro, a gente tem também os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite. O Jornal Boa Notícia de hoje já está no ar para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu começo a edição de hoje falando sobre um projeto social que vem transformando vidas em Jundiaí, no estado de São Paulo. Dedicar um tempo da corrida, da rotina corrida do dia a dia para olhar para o lado e ir ao encontro daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Foi pensando nisso que um grupo de voluntários se reuniu. E olha que o projeto hoje já conta com 80 colaboradores. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues. Na cidade de Jundiaí, em São Paulo, que fica a quase 900 quilômetros de Trindade, capital da Fé de Goiás, um grupo de voluntários tem transformado a vida de moradores de rua. Eles se espelham em Jesus Cristo, na compaixão pelo sofrimento do outro. Tudo começou há 2 anos, quando Franciele aceitou um convite para ajudar uma amiga. Eu fui convidada para fazer uma canja para ajudar uma voluntária. E aí a gente, 12 voluntários, que eu não conhecia ninguém, eu fiz a canja para ajudar. Aí entregamos tudo certinho. Aí a voluntária que fez o grupo, ela falou para mim assim: Fran, eu tô abandonando o grupo, eu quero que você assume o grupo, né? E eu fiquei assustada no dia, né? Porque eu nem imaginava eu ali na rua ajudando pessoas em situações de rua, né? E assim, aí imediatamente ela saiu e aí eu abracei a causa. O gesto de amor ao próximo fez bem não só para aqueles que receberam ajuda, mas também para quem aceitou o desafio e passou a dedicar parte do seu tempo a quem precisa. Eu faço um cardápio diferenciado hoje, né, com Abraçando as Ruas. Eu faço o que tem de melhor dentro da minha casa e que eles podem comer igual a gente come dentro das nossas casas. E ela conta com a ajuda de 80 voluntários, pessoas dispostas a dar não só alimento, mas um pouco de carinho aos moradores de rua. São cerca de 150 pessoas que contam com esse apoio, e eles se sentem tão acolhidos que enxergam nela uma protetora. Eu sou uma pessoa católica, né? E eu perdi 2 filhos. E nessa missão eu não imaginaria ajudar tanto, mas eu acredito que a empatia social, né, fez a gente encarar tudo isso. E eu falo assim, ali na rua a gente vê muitas histórias. E eu comecei a me deparar com situações muito complicadas, né? As mães alcoólicas e os filhos vinham visitar, né? As mães na rua, já presenciei até isso. Então eles me consideram eu como a Dona Fran, a mãezona deles. Então eu falo assim, a empatia social de estar colocando você na situação deles mesmo. Para expressar esse carinho e mostrar que eles são importantes, a Franciele e a filha decidiram distribuir amor também em forma de cartas. Com o projeto Cartinhas do Amor, alguns voluntários alegram também a vida dos moradores de rua, com mensagens positivas que expressam sentimento. Eu e minha filha começou a fazer cartinha, a desenhar e escrever o que a gente sentia no coração para eles não ficarem só, porque na verdade eles vivem na rua, eles vivem só. E eu criei uma equipe de 6 pessoas, que elas não fazem parte da rua nem da cozinha, e elas só fazem cartinhas. Hoje elas estão em 9 mulheres
e tem todo o carinho, todo o amor ali. E eu falo assim, que eles estão esperando as cartinhas do amor. Paciência, boa vontade e amor ao próximo são prioridades para ajudar quem passa por necessidade. E essas ações, principalmente em tempo de pandemia, é o que tem tirado a fome de muitas pessoas. Tanto que com a pandemia da Covid-19, a Franciele e sua turma fizeram questão de intensificar o trabalho. A gente começou com kits, né? E dentro desses kits, dentro de uma sacolinha, o lanche, um suco, uma fruta e uma guloseima. E como evitar o contato com as pessoas em situação de rua e estar ajudando eles? Ali eu levo água, né? Ali eu levo água com sabão, álcool em gel e máscara. E aí, o que acontece? Os voluntários em si ficam em distanciamento, eles mesmos lavam a mão deles, vai, enxuga e passa o álcool em gel e já passa para o varal solidário, que está pendurado os kits, né? E ele já pega e vai embora. O grupo Abraçando as Ruas se mantém com doação de pessoas que acreditam na transformação do ser humano por meio do amor. E o sentimento de quem recebe ajuda é o mesmo de quem se doa: gratidão. Gratidão, né? Palavra bonita. Como é bom ver que tem muita gente boa no mundo que faz um trabalho como esse aí, de forma desinteressada e unicamente por amor. A palavra para quem recebe essa ajuda, com certeza, e esse carinho, é gratidão. E gratidão a gente tem também por poder mostrar esse exemplo aqui. E olha só, a gente sabe que com a pandemia, infelizmente, muitas pessoas tiveram queda na renda. E além da Covid-19, elas também tiveram que aprender a lidar com as contas no final do mês. O aluguel é uma das despesas mais altas que as famílias têm. O Congresso Nacional derrubou, na semana passada, um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre despejos em meio à pandemia. Com a medida, estão proibidas as liminares de despejo até o dia 30 de outubro deste ano. Quem vai explicar mais para a gente sobre essa decisão é o especialista em direito imobiliário, Hugo Barbo. Hugo, boa noite para você. Eu queria que você começasse explicando para a gente em quais circunstâncias essa medida está valendo, para quais situações está proibido, então, essas ordens de despejo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de explicar que houve o veto do presidente Jair Bolsonaro com relação às liminares de despejo e, recentemente, o Congresso Nacional derrubou esse veto, possibilitando, portanto, que as liminares de despejo se mantenham suspensas até o final do mês de outubro deste ano. Alguns casos, porém, não estão incluídos nessa questão. Por exemplo, todas as liminares requeridas após o mês de março, especificamente o dia 20 de março deste ano, estão suspensas. Fora isso, fim de locação por temporada, morte de locatário, necessidade de reparos urgentes nos imóveis, todas essas situações estão excluídas. Entendi. A gente vê com a medida dessa, ela é importante, né? Porque muita gente acabou perdendo a renda ou tendo salários reduzidos. É uma medida importante. Mas, por um lado, tem o inquilino e, pelo outro lado, tem o locatário. Como que fica essa relação? Se os dois começarem a ter algum problema, qual que é a orientação para esse caso? O que o locatário tem, que o dono do imóvel tem de segurança? Como resolver um possível conflito agora que não pode mais ter essa ordem de despejo? A recomendação que nós temos dado é da manutenção do diálogo entre locador e locatário. Apesar de que isso tem que ser realizado com bastante bom senso pelo seguinte: a simples perda da capacidade financeira, da capacidade de pagamento, não é motivo para eventual redução de aluguel ou paralisação. Isso tem que ser algo negociado entre as partes. Então, na medida do possível, sempre as partes devem estar acompanhadas de advogados. Se eventualmente o imóvel estiver administrado por uma imobiliária, colocar o advogado para conversar com o locador ou com o próprio locatário,
para encontrar a melhor solução. Mas, a princípio, recomendo mais uma vez a negociação entre as partes. Então, o que vale mesmo é o bom senso nesse caso. Exatamente. É como eu acabei de te falar. De um lado, nós temos o interesse do locador, que muitas das vezes tem como renda principal esse aluguel, e de outro, nós temos as pessoas que moram de aluguel, realmente estão passando por dificuldades financeiras, mas tudo é passível de negociação. O importante é que as coisas estejam realmente claras, tanto de uma parte quanto para a outra, sem necessidade de maiores ameaças de um para o outro. Entendi. Então tá certo. Então, só para a gente esclarecer, para a gente conseguir traçar um paralelo mesmo, para entender direito essas mudanças. Antes dessa medida, em quais circunstâncias era permitido o despejo? O despejo liminar, ele é autorizado, em regra, nos contratos que não têm qualquer tipo de garantia. Por exemplo, se o seu contrato de locação ele é garantido por uma fiança, um seguro bancário, um título de capitalização, qualquer coisa nesse sentido, a princípio não seria possível o despejo liminar. Agora, se o seu contrato é livre de qualquer garantia, você poderia pleitear na justiça o despejo liminar, o que está suspenso nesse momento até o dia 30 de outubro, ressalvadas as possibilidades que eu falei há pouco de morte do locatário, fim da locação por temporada e tudo mais. Então tá certo, tá? E deu para esclarecer boa parte das dúvidas. Então, se você mora de aluguel, se você é dono de imóvel alugado, fique atento porque tem essas mudanças aí na regra, está proibido o despejo, exceto em algumas circunstâncias que a gente já citou aqui. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e boa noite. Boa noite. A gente segue com o JBN de hoje. Agora a gente vai conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo. O presidente Donald Trump adotou um tom severo em comentários aos republicanos que apoiaram formalmente sua candidatura a um segundo mandato. Ele disse que corre o risco de enfrentar uma eleição fraudulenta em novembro. Trump voltou a criticar o voto pelo correio, prática comum nas eleições norte-americanas, mas que deve contar com uma adesão maior da população durante a pandemia. Especialistas em segurança eleitoral afirmam que esse tipo de fraude é bastante rara nos Estados Unidos. E a Organização Mundial da Saúde voltou a chamar a atenção para a necessidade de uma união global para garantir o acesso justo a uma vacina contra o coronavírus. Cerca de 172 países estão se envolvendo com a COVAX, uma espécie de consórcio de vacina entre nações. Mas a OMS disse que é necessário mais financiamento. Os países que desejam fazer parte do Plano Global COVAX têm até 31 de agosto para se manifestarem. E o corredor Usain Bolt, de 34 anos, testou positivo para o novo coronavírus. O recordista mundial dos 100 e 200 metros disse que está assintomático e em quarentena. O jamaicano fez o exame de Covid-19 depois de participar de uma festa surpresa organizada pela namorada dele em comemoração ao aniversário do atleta. Bolt acumulou 8 ouros olímpicos durante a carreira. E o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis foram libertados da prisão domiciliar no Paraguai. Os dois estavam presos preventivamente há mais de 5 meses, depois de entrarem no país com documentos paraguaios falsos. A audiência foi marcada depois que o Ministério Público do país concluiu as investigações sem provas de que eles estariam envolvidos com lavagem de dinheiro e produção de documentos falsos. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você confere o nosso comentário de hoje. Um especialista vai falar sobre como garantir a poupança no fim do mês e evitar os gastos desnecessários. E ainda vamos falar sobre a campanha Tempo de Cuidar. Mais de 850 mil pessoas foram beneficiadas até agora. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Eu já estou de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E olha só, você pode participar do nosso jornal, sabia? Prepara aí uma mensagem, uma foto ou um vídeo legal e manda pra gente. O e-mail do nosso jornal é o jbn@tvpaieterno.com.br. Lembrando que você pode enviar também sua sugestão de pauta. Sabia que vários assuntos que a gente trata aqui no JBN surgem de mensagens dos próprios telespectadores? Pois é, você pode ajudar a gente a fazer o nosso jornal também, tá certo? Então manda lá a sua mensagem que eu estou esperando. Agora a gente vai falar com a Carol Matos sobre a situação da pandemia em Minas Gerais. É que durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Saúde do estado afirmou que vê sinais de que Minas está iniciando uma queda nos casos de coronavírus. Carol, boa noite para você. Explica isso para a gente. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Pois é, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, confirmou que os indicadores da Covid-19 no estado apontam para uma estabilidade com perspectiva de redução no número de infectados. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, em 24 horas foram confirmados 1.306 casos do novo coronavírus e 15 mortes. Com isso, o número de pessoas que ficaram doentes em Minas Gerais saltou para 195.920 infectados. Ainda segundo o boletim, mais de 30 mil infectados pelo vírus continuam sendo acompanhados, sejam eles em hospitais ou em isolamento domiciliar. A tendência de queda no número de casos da doença é considerada uma boa notícia, apesar das mortes já registradas e do número de novos infectados. Vamos torcer então para que essa estabilidade se mantenha e traga ainda mais a redução dos casos da Covid-19. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. É isso, Carol Matos, obrigado pela sua participação. E o assunto do nosso comentário de hoje é dinheiro. Um especialista vai ensinar a gente a garantir a poupança no fim do mês e, claro, evitar aqueles gastos desnecessários que a gente acaba tendo na hora do impulso. Preste atenção. Acreditar que ao quebrar o cartão de crédito você terá um orçamento saudável? Ou talvez pensar que você só consegue comprar algo de grande valor financiando? A gente poderia elencar em números aqui, mas sem dúvida, o pior vilão, a pior crença que impede muitas pessoas de terem uma vida financeiramente saudável e realizar sonhos é acreditar que precisa fazer sobrar dinheiro. Exatamente. Essa crença é tão prejudicial que é justamente ela responsável porque a maioria das pessoas não investe. Isso funciona mais ou menos pelo seguinte motivo. O nosso cérebro é projetado, biologicamente arquitetado para ter prazer no presente. É impossível sentir prazer com algo que ainda não aconteceu. Significa dizer que é muito mais fácil para você se sentir motivado a comer aquela coxinha agora do que se manter firme com a dieta que vai te trazer um prazer no futuro, ao ver você em forma, se olhar no espelho e se sentir bem com a imagem que vê. Com o dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Trocar aquilo que você quer agora por algo que você quer muito no futuro pode ser um desafio. E quando você tenta fazer sobrar dinheiro ao longo do mês, você está por 30 dias se deparando com essa dor de trocar prazer no presente para ter prazer no futuro. Sendo assim, o segredo é muito simples. Você precisa considerar o seu investimento como o primeiro pagamento que você faz todos os meses. Se você recebe no dia 5, que tal investir no dia 6? E logo em seguida, ao longo de todos os outros meses, você poderá gastar o seu dinheiro como bem entender. Sem precisar se deparar com aquela sensação de, nossa, será que eu posso gastar isso? Será que eu não estou comprometendo nada? Ou até quando você gasta, mas volta para casa com a sensação de que fez a coisa errada. Trocar prazer no presente por prazer no futuro é algo desafiador, que as pessoas que tentam fazer sobrar dinheiro se deparam o tempo todo, mas que você não deve fazer. Quando você monta um orçamento perfeito, você parte do pressuposto de que não sobrará absolutamente nada no seu orçamento, mas considerando também
que o seu investimento é o primeiro pagamento a ser feito. Sendo assim, eu tenho certeza que você conseguirá sair daquele estado onde talvez se sente frustrado e insatisfeito com as próprias finanças para aquela pessoa que consegue juntar dinheiro todos os meses através de investimentos e assim realizar os seus sonhos. Esse é o segredo para uma vida próspera e com muito mais qualidade de vida. É isso, mais uma vez, obrigado, João Gondim, pelo comentário de hoje. Dicas muito válidas. E olha, desde a Páscoa, a Igreja Católica vem mobilizando pessoas em todo o país para fazer a campanha Tempo de Cuidar. E o resultado? Mais de 850 mil pessoas beneficiadas. A campanha É Tempo de Cuidar é mais uma ação solidária emergencial no tempo da pandemia. Coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e pela Cáritas Brasileira, tem o objetivo de arrecadar alimentos, materiais de higiene e limpeza, roupas e calçados, além de conscientizar e arrecadar equipamentos de segurança importantes na pandemia. O objetivo de toda essa ação solidária é ampliar a solidariedade em todo o Brasil. Ou seja, estimular, articular e impulsionar o serviço da caridade que a Igreja realiza nas comunidades, seja através das dioceses, das pastorais sociais, das cáritas ou outras ações sociais e entidades afins nesse trabalho de cuidado com a vida humana. Dom Mário Antônio é presidente da Cáritas Brasileira e segundo vice da CNBB. Hoje está no estado de Roraima, região que necessita de muita atenção. Lá, como em todo o país, o foco é amparar aquele que mais precisa. É uma ação realmente de cuidado com as pessoas. E está sendo, desde o domingo de Páscoa, que foi lançado pelo Dom Valmor, presidente da CNBB, está sendo aí nesses 4 meses uma verdadeira página viva do Evangelho, onde as pessoas conseguem fazer a partilha participando desta ação solidária emergencial. A campanha Tempo de Cuidar não tem data para ser encerrada, já que as necessidades impostas pela crise sanitária e econômica estão bem claras no nosso país. Enquanto se estender a questão da pandemia e das necessidades, o tempo de cuidar permanece. Por isso nós estamos convidando também as paróquias, as dioceses e comunidades para que, aproveitando esse momento da ação solidária emergencial, organizar melhor o serviço da caridade que já existe. Não nasceu agora com a ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar. Já existe, como é próprio do ser cristão em nossas comunidades. Qual é o balanço que vocês fazem até agora? Olha, até agora, se é que é um balanço, ele é muito positivo. Se formos, por exemplo, verificar de todos os registros que foram feitos, que por cerca de 45%, 50% das nossas dioceses, a gente já pode dizer que mais de 850 mil pessoas, que equivale até auxílio às famílias, já foram beneficiadas por essa ação solidária emergencial. Nós também já percebemos que pelos registros realizados, 4 mil toneladas de alimentos foram distribuídos. A gente sabe que é bem mais, mas o registro que temos é um indicativo do quanto tem sido exitosa essa ação solidária emergencial. A campanha É Tempo de Cuidar é a maior ação solidária da história recente da Igreja no Brasil. Mais de 120 dioceses estão participando e tantas outras ainda não tiveram os números de arrecadações atualizados. Mas uma coisa é certa, a vida de muitas pessoas está sendo melhorada graças à caridade e à bênção que vem do céu. Quem partilha, multiplica. Quem se doa, recebe. E é um tempo também dessa ação solidária, não apenas de oferecer, mas de receber. E que Deus continue abençoando todas as pessoas que têm participado com a sua doação e que também recebido essas doações com alegria no coração.
É quanta gente envolvida, né? E principalmente quantas pessoas beneficiadas. 850 mil pessoas, pelo menos, já foram ajudadas até agora. É muita gente. Que alegria quando a gente noticia ações tão concretas como essa aqui, né? E é com essa notícia que a gente finaliza o JBN de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia. Lembrando que amanhã eu estou de volta. E é claro que eu conto com a sua audiência. Até lá!